Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula. Depois de termos discorrido bastante sobre as características gerais dos Estados Unidos, sua economia, sua população, seus aspectos físicos e geográficos de modo geral, vamos agora falar do Canadá, esse outro país que compõe a chamada América Anglo-Saxônica, esse país também desenvolvido, esse país também muito interessante aqui do nosso continente, que tem lá algumas curiosidades pertinentes ao seu território, a questão e a característica multiétnica de sua população, mas também tem uma economia bastante desenvolvida e do ponto de vista físico é também uma caixinha de surpresa. Então vamos a esta videoaula e assim descobrirmos algumas curiosidades acerca do Canadá. Inicialmente vamos conhecer um pouco sobre o território e sobre a população canadense. Nós sabemos que o Canadá tem um território bastante extenso, porém com uma população relativamente pequena, dada a extensão do seu tamanho. Mas o fato é que os descendentes de britânicos e de franceses compõem a maioria da população canadense. Outros grupos que são formados por indígenas, os inuits, que são os comumente chamados de esquimós, imigrantes europeus, asiáticos e latino-americanos, completam a composição multiétnica desse país. O Canadá, nesse sentido, se assemelha um pouco ao Brasil. É um país extenso, como é o Brasil, e é um país multiétnico. Então, percebe-se uma miscigenação bastante interessante. Predominantemente, os descendentes dos britânicos e dos franceses constituem a população daquele país, mas também com a presença de alguns nativos, alguns povos indígenas, os inuits, os imigrantes que para lá foram, assim como também não só europeus, mas os asiáticos e os latinos, fazem daquela população uma população multiétnica bastante interessante. Outra característica, repetindo o que nós já havíamos dito, é a desproporção entre a população do país, que é algo em torno de 35 milhões de habitantes, os últimos dados ali coletados em 2016, e o seu tamanho bem significativo, que ultrapassa os 9.980 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, o Canadá é ligeiramente maior do que o Brasil e tem uma população bem menor do que a nossa população, levando-nos a crer que a densidade demográfica, ou seja, a distribuição de habitantes por quilômetro quadrado neste país é bem pequena. Então essas características fazem do Canadá um país pouco povoado, pouquíssimo povoado eu diria. Em razão disso, ele é aberto à imigração. Justamente por esta precariedade no processo de povoamento daquele país, o Canadá ele é bem aberto à imigração, diferentemente dos Estados Unidos, que é fechadíssimo. Então existem várias políticas do governo, inclusive migratórias, de atração de mão de obra qualificada, de pessoas de outros países, justamente para compor essa população que é bastante rarefeita. Temos aqui o mapa político do Canadá, o Canadá e as suas províncias, por lá o que nós aqui chamamos de estados, lá eles chamam de províncias. Temos em destaque que algumas províncias, como a província que está no extremo leste, ou melhor, perdoe-me, no extremo oeste daquele país, a província da Colômbia Britânica, a província de Ontário, Quebec, que é uma das mais populosas, que tem uma proporção de descendentes de franceses muito grande, e outros territórios canadenses que ali são distribuídos, e evidentemente mais ao norte daquele país temos as áreas muito frias, ou se não congeladas em algum extremo, dificultando ali a fixação de pessoas, limitando o processo de povoamento. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são mais amenas, encontramos a maior concentração populacional do país. As áreas mais densamente povoadas, ou seja, aquela que reúne uma grande proporção de aproximadamente 62% da população canadense, são a região dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço, onde se concentra a maior parte da população canadense. Nesses locais, a densidade demográfica ultrapassa os 200 habitantes por quilômetro quadrado, o que na verdade é o oposto de outras regiões. As principais cidades desse trecho do território canadense, que são as mais populosas, são Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa, que é inclusive a capital do país. Já o norte, que é o oposto, o norte do território canadense, ocorrem os climas muito frios, alguns até congelantes, e por isso mesmo são pouquíssimo povoados.
né? A densidade demográfica nessa região, ao contrário da região mais ao sul, na divisa com os Estados Unidos, a densidade demográfica nessa região ao norte é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. E é evidente que as questões climáticas são diretamente responsáveis ali pela não fixação de pessoas, haja vista ser um lugar de clima extremo, de clima muito frio, de clima congelante, né? Aqui nós temos o aspecto de Ottawa, né, que é a capital do Canadá. Em 2016, Ottawa abrigava pouco mais de 934 mil habitantes, né? Ou seja, é uma cidade bastante populosa, um grande número de habitantes do Canadá residem na sua capital, né? Que é justamente entre outras cidades, uma das que mais aglomera pessoas naquela região ali, nas imediações dos Grandes Lagos, ali nas imediações do Vale do Rio São Lourenço. Agora, com relação à imigração e à qualidade de vida. Como nós vimos, o Canadá ele meio que incentiva a entrada desses imigrantes, levando em consideração que o seu ritmo de crescimento populacional é lento, e assim como também existe uma grande desproporção de população com relação ao seu território. Então o Canadá tem baixo crescimento vegetativo e uma escassez de mão de obra que se torna um problema. A população economicamente ativa do país ela é restrita, então gera-se uma escassez de mão de obra nesse sentido. Então, para enfrentar esses problemas, né, desde a década de 1990, o governo ofereceu facilidades para a entrada de imigrantes no país. Iniciativa que atraiu aproximadamente 1 milhão de pessoas interessadas em oportunidades de trabalho e elevado nível de vida. O que é muito interessante é o fato do país também oferecer um padrão de vida bastante elevado para todos os seus cidadãos e para aqueles que por lá chegam para trabalhar, né? Então, do ponto de vista da qualidade de vida, é bastante atrativo para muitas pessoas entrar no Canadá, passar a viver no Canadá, imigrar-se para o Canadá. E o Canadá também oferece, já há algumas décadas, alguns incentivos para esse movimento migratório. Nos últimos anos, o governo canadense tem feito diversas exigências, também não é tão simples assim. Estimula-se a entrada de imigrantes, mas também tem a contrapartida, tem a exigência feita pelo governo, né? Por exemplo, a preferência se dá aos profissionais qualificados, né? Sobretudo naquelas áreas em que existe maior necessidade de mão de obra. Então não é tão simples tentar entrar no Canadá sem muita qualificação, para tentar a sorte. Na verdade, os programas de imigração, todos eles já são ali interligados com os centros de pesquisas, com os centros universitários, né? Já realocando aquela mão de obra que já entra no país qualificada. Aqueles intercâmbios também são comuns, de modo que você garanta que a mão de obra que está chegando, que o imigrante que está chegando, ele de fato tem uma mão de obra qualificada. Em 2014, o Canadá ocupava a 9ª posição no ranking do IDH, com IDH muito elevado, 0,913 o IDH canadense, né? Muito próximo dos melhores IDHs do planeta. Então percebam como a qualidade de vida naquele país é de fato bastante elevada. Agora sim, com relação à economia. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas pelo Canadá que lhes assegura ter um padrão de vida tão elevado, que lhes assegura ter um IDH tão satisfatório, um PIB também tão satisfatório? A importância do extrativismo, a presença de uma agropecuária moderna e altamente produtiva e a industrialização, mesmo que dependente da economia estadunidense, são as características econômicas do Canadá. Vamos falar inicialmente do processo de exploração, do extrativismo, da exploração mineral e vegetal daquele país. A exploração da taiga, que é também conhecida como floresta de coníferas, né, é uma vegetação nativa do Canadá, é muito importante, né, porque a extração, particularmente, né, da celulose, que é a matéria-prima do papel, faz com que o Canadá, me perdoem, seja o maior produtor mundial de papel e celulose. E isso se dá através da exploração da floresta nativa, que é a floresta de coníferas, ou também floresta de taiga, como nós conhecemos. É importante salientar que essa extração se dá em áreas reflorestadas, e não mediante aquela forma predatória que comumente se vê, por exemplo, na floresta amazônica, de derrubada da floresta, etc.
né? Tem-se a preocupação com o processo de reflorestamento, tem-se a preocupação com a utilização de equipamentos modernos, de baixo impacto, de modo a garantir ali a reprodução da atividade econômica. Do contrário, explora-se tudo, retira-se tudo e depois não se terá mais de onde explorar e de onde se extrair a celulose, que é a matéria-prima do papel. Então, atualmente essa extração de madeira é feita sobretudo em áreas reflorestadas e com a utilização dessas técnicas bastante modernas, né, o que garante uma rentabilidade e uma produtividade bastante interessante. Aqui nós vemos o aspecto, né, da história de madeira em Vancouver, no Canadá. Madeiras essas que não somente são utilizadas na indústria moveleira, por exemplo, como também para a indústria do papel e celulose. É importante salientar também que o subsolo canadense é rico em recursos minerais, né? Além de recursos energéticos, podemos citar o urânio e o ferro como recursos minerais, né, de modo geral, e recursos energéticos, ou seja, o mineral que é utilizado como fonte de energia. Temos a presença do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, ou seja, o subsolo canadense também é privilegiado nesse sentido. Então o Canadá tem simplesmente a terceira maior reserva de petróleo do mundo, além de grandes jazidas de carvão mineral. Isso potencializa também a economia do Canadá, faz com que o Canadá também se explore, ou melhor, passa a explorar essa atividade, que é a mineração, de forma também bastante voltada para a produtividade em alta escala, voltada para equipamentos mais sofisticados, que, enfim, que acabam resultando numa exploração bem interessante e bastante rentável, né? O relevo montanhoso a oeste favorece a produção de energia hidrelétrica, que constitui 60% da produção de energia do país. Uma outra atividade também muito importante é a obtenção da energia hidrelétrica, haja vista ter na região oeste do país, na costa oeste particularmente, o relevo montanhoso e a presença de rios com quedas d'água que são satisfatórios para a geração de energia. E com relação à agricultura canadense, quais são as principais características? Será que o Canadá, assim como os Estados Unidos, também desenvolve uma agricultura moderna e extremamente produtiva? A agricultura canadense é altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia, o que é típico dos países desenvolvidos, né? O Canadá se destaca na produção e na exportação de grãos como o trigo e a cevada. Então, assim, o clima também é bastante ameno, é extremamente propício para a produção de alguns grãos. O trigo, particularmente, bem como a cevada, eles são muito mais adaptáveis, né, ao clima ali mais ameno, clima frio. Então, o Canadá se destaca na produção desses grãos, né, trigo e cevada, além de ter a elevada tecnologia ali empregada na atividade agrícola, né, e ser uma atividade bastante produtiva e intensiva. Com relação à indústria, o que podemos destacar os investimentos bastante significativos que o Canadá recebeu dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses investimentos todos foi muito importante para que o Canadá desenvolvesse o seu parque industrial, ainda que de forma complementar e a reboque dos Estados Unidos. Mas hoje o Canadá tem ali um sofisticado parque industrial que, mesmo tendo sido obtido a partir desses investimentos estadunidenses, o Canadá posteriormente cria ali a sua autonomia produtiva e desenvolve um parque industrial bastante significativo. A região mais industrializada é a do Vale do São Lourenço, próxima aos Grandes Lagos, né, na fronteira com os Estados Unidos. Nessa porção do território estão instaladas indústrias modernas e de alta tecnologia. Vancouver, no oeste do país, é também um importante centro industrial. Então percebam que o processo de distribuição das atividades industriais no Canadá se dá com essas indústrias ali mais ao sul, na divisa com os Estados Unidos, no Vale do São Lourenço, mas também ao oeste do país, onde está a cidade de Vancouver, que é um importante centro industrial do Canadá. O aspecto aqui da foto, né, mostra uma visão aérea da cidade de Vancouver, uma cidade belíssima, extremamente estruturada e organizada, né, que é a capital da província da Colômbia Britânica, Vancouver, né, é a maior área metropolitana do oeste do país. Além de importante centro industrial, o intenso movimento portuário estabelece ligações com a costa oeste dos Estados Unidos e com a Ásia. Então, Vancouver,
além de ser esse importante centro industrial da costa oeste canadense, também é um importante centro de distribuição, né? Porque ali você tem atividade portuária muito interessante, com ligação com a costa oeste dos Estados Unidos e com a Ásia, via Oceano Pacífico. Uma outra questão agora ambiental que acomete ao Canadá é o degelo do Ártico. Sabemos que no extremo norte do planeta encontra-se o Oceano Glacial Ártico e que esse processo de derretimento desse oceano, que em parte do período fica congelado, assim como também temos o processo de derretimento das calotas polares, é um problema advindo desse processo de aquecimento do planeta, né? Então, com o degelo das calotas polares provocado por esse aquecimento global tão preocupante, áreas do Oceano Ártico, antes cobertas de gelo durante boa parte do ano, tornaram-se vulneráveis à exploração do seu subsolo. Essa região é rica em petróleo e outros recursos minerais, e os países banhados pelo Ártico já disputam essa nova fronteira, entre eles o Canadá e os Estados Unidos. Então percebam que na medida que o Ártico vai, entre aspas, derretendo em função do aquecimento global, vai gerando uma disputa territorial, porque estamos falando de uma região cujo subsolo é riquíssimo em petróleo, né, e outros recursos minerais. Então os Estados Unidos, sempre eles, já passam a despertar esse interesse e já cria talvez, ou possivelmente criará, um litígio com os canadenses pelo domínio desse território que outrora era coberto de gelo ao longo do ano, agora por conta desse derretimento vem se vulnerabilizando à exploração humana. Esse degelo, no entanto, pode acarretar sérios riscos ambientais, como por exemplo a elevação do nível do mar, que é uma das consequências imediatas do processo de derretimento das calotas polares e de degelo do Ártico. Então a imagem ilustra, né, esse processo de derretimento ali do Ártico e, consequentemente, os problemas que acabam atingindo a biodiversidade local, como, por exemplo, os ursos polares. A gente já percebe populações de ursos polares ali em busca de algum lugar seguro para a sua reprodução, para o seu processo de alimentação. Então tudo isso acaba influindo. Poderíamos citar também as morsas, os leões marinhos. Então são situações em que, lamentavelmente, o processo de aquecimento global, que é uma atividade antrópica, uma atividade humana, acaba acarretando, enfim, em prejuízos para a biodiversidade desta região, dessa porção do território canadense. Bom, pessoal, então é isso, basicamente, algumas informações muito breves sobre o Canadá, né, que é um país muito interessante do ponto de vista geográfico, econômico, populacional, que precisamos também conhecer. E aqui está a bibliografia do nosso material. Costumeiramente utilizamos a coleção Araranguá Plus, né, da História Moderna, e gostaria que vocês, enfim, pudessem posteriormente aprofundar-se no assunto, tirar, de repente, de outras fontes algumas curiosidades sobre o Canadá, enfim, e também nas próximas oportunidades interagir conosco através das lives, onde nós debateremos melhor também este conteúdo. Agradeço aí, muito obrigado pela sua paciência, pela audiência nessa videoaula, e na próxima oportunidade estaremos juntos para mais um assunto aqui diretamente da Geografia do professor Damião. Um abraço, gente, fiquem bem, fiquem com Deus.